Oi, povo, tudo bem com vocês? Hoje eu quero defender um autor aqui que muita gente fala mal, fala que é... Eu vou usar isso aqui pra prender meu microfone. Porque muita gente fala mal, os meninos geralmente não gostam, falam que é coisa de mulherzinha. Gente, isso daqui ficou ótimo. Tentando segurar um negócio de pentear a sobrancelha. Fala mal, dizendo que não é pra homem, sabe? É uma coisa só romântica, só fala de casal. E antes de realmente defender a Jane Austen, enquanto eu finalizo meu cabelo, vou conversando com vocês, que senão, se eu não finalizar, vai ficar muito feio. Eu quero levantar uma questão aqui, que existem na literatura gêneros literários, e um deles é o romance. Outros são, por exemplo, contos, que são histórias que são escritos em prosa, mas são mais curtos. Por exemplo, o Alienista, do Machado de Assis. Ele é um conto, porque ele tem poucas páginas, né? E se você pesquisar aí no Kindle, na Amazon, ou até no Google mesmo, exemplos de contos, você vai achar muitos contos. Que pode ter 30 páginas, pode ter 100 páginas. Sendo bem sincera, dá uma atualizada nessas coisas, principalmente na questão das noveletas, que é diferente também do conto. Mas assim, de uma maneira mais geral, existem alguns gêneros. Nossa, agora que eu vi. Existem alguns gêneros, que é o epistolar, que é o gênero, que é um livro escrito por cartas. Por exemplo, A Moradora de Waldorf, da Anne Brontë. Inclusive, é um ótimo livro, recomendo muito. E também tem cartas, que eu já falei cartas, né? Tem crônicas, tem poemas e poesias, né? Um exemplo de... E também os poemas e as poesias, eles também têm cada um a sua forma, né? Que eu esqueci agora, mas as formas, né, que eles têm, mas muito famoso, que é cobrado nos vestibulares, creio que de poema, né? É o do Gregório de Matos, que acredita-se que foi um dos primeiros livros a ser escrito no Brasil. E existe o gênero da prosa, que é um livro mais grosso. Eu vou pegar um livro que ele não é de ficção, mas eu vou exemplificar. Tipo, ele é um livro mais grosso, ele tem meio, começo e fim. Pode ser considerado os outros livros do Machado de Assis, por exemplo. Como também qualquer outro livro, assim, mais popular, como, sei lá, O Senhor dos Anéis. Tudo bem que O Senhor dos Anéis é uma trilogia, mas a forma como ele escreve é de romance, sabe? Escrito em prosa. Mas também existe o romance, gênero literário. Ou melhor, acredito que no sentido de... Acho que é gênero literário mesmo. No sentido de, fantasia? É fantasia? É romance de época? Não sei se o romance de época se enquadra em um subtópico em uma subdivisão do romance romântico, que é o romance escrito em prosa para um lado romântico, né? De um casal que se ama e tal. Também tem fantasia, tem distopia, tem ficção científica e tem um romance, que a história em si vai girar em torno da vida desses personagens que se amam e como eles vão se conhecer, geralmente, né? E como eles vão passar a se amar. E por que eu acredito que Jane Austen não seja uma escritora de romance? Primeiro ponto. Jane Austen, ela, pessoalmente, ela mesma, se você ler a biografia dela, você percebe que ela não foi uma pessoa de muito romance, assim, na vida dela. Eu acredito que a personalidade dela era até um pouquinho colérica, que ela era uma pessoa muito, muito, muito prática,
sabe? Ela ficou noiva de um rapaz, começou a gostar de um rapaz, né? Eu acredito que eles ficaram noivos, só que e eles começaram a trabalhar. Eu não s- Ele começou a trabalhar para eles terem uma vida, né? Um meio de sustentar, porque antigamente, olha, ser pobre na Inglaterra do século XIX era uma coisa muito complicada. Por quê? Porque a sociedade, ela exigia uma vida muito glamurosa, uma vida muito, muito glamurosa. Isso, e a Jane Austen detestava essas coisas, dessas calma, meu Deus do céu, exigências. Enfim, ela não gostava que a sociedade exigisse esse tipo de coisa, porque, por exemplo, as mulheres tinham que ter um guarda-roupa sempre atualizado com as novas modas. As casas tinham que ser sempre atualizadas com as novas coisas, né? As novas modas vinda de Paris, vinda da Inglaterra, principalmente Inglaterra, né? Creio que por elas a Jane está mais ligada à Inglaterra. A Inglaterra, os países, sabe, que era considerado de alta moda, eles tinham que sempre estar trocando os móveis, reformando a casa, reformando a carruagem, reformando tudo. Então, exigia um alto custo para isso. Então, ele trabalhou, esse amor dela trabalhou para eles poderem casarem e ficarem juntos. Só que existia uma coisa no século XIX, que graças a Deus foi abolido, chamado dote, em que o pai da noiva pagava pro noivo, né? Que o noivo recebia. Tanto que ele largou a Jane Austen, tá? A escritora mais famosa de todos os tempos, uma das escritoras mais famosas de todos os tempos, abandonou a Jane Austen para casar com uma menina que ela tinha um dote muito bom. E antigamente, nessa época, o dinheiro era libras, né? Tanto que é um país diferente, era libras. Então, tipo assim, se a menina tivesse 100 mil libras, meu amigo. Então, por isso, a Jane Austen não era uma mulher muito ligada no romance. E depois disso, ela nunca mais quis se casar. Então, tipo assim, ela não. Só teve esse amor que não deu certo, que o cara trocou, literalmente, trocou ela por uma menina que tinha dinheiro. Aí ele deve ter feito a menina se apaixonar por ele, sei lá, ou eles se apaixonaram de verdade. Mas a história conta que teve muito a ver também com o dote da menina, né? Da menina que ele casou. Aí depois disso ela também nunca quis ninguém. Então, assim, eu acho ela muito desligada, mas deixa eu pensar numa palavra melhor. Desinteressada. Essa é a palavra. Eu acho ela muito desinteressada para ser uma história de romance mesmo. E também ressalto um subponto. Não sei se essa palavra existe, mas um pequeno anexo aqui ao que eu tô falando, da realidade dela, não é só porque ela escrevia em prosa que era necessariamente um romance, né? Tem muita gente que tem essa confusão assim na mente, porque eu escrever romance necessariamente quer dizer que eu escrevo um romance romântico e que minha história só se trata sobre isso. Segunda coisa, a Jane Austen, ela estava... Porque, tipo assim, imagina a sua ira. Você tá numa sociedade do século XIX em que o seu... Eu vou chamar de noivo. Não tenho certeza se era noivo dela, mas acredito que eles chegaram, sim, a firmar um noivado. O seu noivo te largou por causa de dote, por conta de uma sociedade que era extremamente ligada a dinheiro
extremamente ligada a status, a riqueza, tanto que eu vou utilizar-me de vários livros, mas também do famosíssimo Orgulho e Preconceito, famoso pelo seu filme de 2005, o queridíssimo Senhor Darcy, né? Lá a gente pode reparar que para você ser uma pessoa considerada bem de vida, não adiantava você ter tão somente dinheiro, não adiantava você simplesmente alcançar dinheiro, você tinha que vir de uma família rica. Tanto que o Darcy fala para Elizabeth é uma coisa que realmente era cobrada. Tipo assim, ele foi preconceituoso, foi. Mas eu quero aqui explanar para vocês, explicar para vocês que ele estava sendo muito realista também. Ah, por quê, Júlia? Porque aquela sociedade, se você viesse de uma família rica, e uma família rica que tivesse não somente dinheiro, mas também tivesse um bom nome, por exemplo, fosse um lorde, fosse parente de um lorde, tivesse altas conexões, se você fosse sobrinha terceira do fulano de tal, você tinha que ter um bom nome, sabe? Tanto pelas suas relações sociais, como você ter dinheiro, você ter status, você ter um monte de empregado e você andar sempre na moda, não só sua roupa, mas também seu casebre. Casebre é um nome. Mas sua mansão, sua carruagem tinha sempre que ser atualizada. Os seus servos sempre tinham que ser uma grande quantidade para você ser julgado uma pessoa assim realmente interessante. E a Elizabeth, e eu acredito que a Jane, ela por essa raiva, por ela ter perdido, porque tipo, eles iam, não sei quanto sucesso ela fez, mas eu acredito que, com certeza, o noivo dela pensou muito no dinheiro. Então, a Jeanne, ela tinha muito ódio disso, sabe? Dessa hipocrisia da sociedade, daquela atual, da época dela, né? Da sociedade de só se importar com os status. Então, a maioria das protagonistas dela são pobres. E a protagonista, pelo que eu estou lembrando agora, foi só uma, que foi Emma, que também é o único livro dela que vem o nome de um personagem. Ela faz a Emma em uma pessoa totalmente estereotipada. Ela faz, basicamente, os personagens que a Jane Austen criava era para falar mal da sociedade daquela época. Se você olhar com um olhar atento, tipo, não só reparando nos personagens, ela, no romance, né? Você percebe que ela cria muitos personagens pra falar mal mesmo, do jeito que eles se comportavam. E a Emma, como eu disse, pelo que eu me lembre, eu já li todos os livros da Jane Austen, mas já tem um tempo, então talvez me falhe a memória. Mas a Emma é a única personagem, a única protagonista dela que é rica, e ela, tipo, coloca a Emma no livro de maneira proposital como uma pessoa extremamente suportável. Eu li o livro Emma a minha tradução também não era muito boa, mas também a protagonista, ela é extremamente chata. Ela, tipo, é rica e não tem nada o que fazer e ela se mete na vida dos outros. Ela quer ficar casando os outros. Ela quer, tipo, literalmente se meter na vida dos outros. E isso a torna uma personagem extremamente chata. E isso, pra Jane Austen, é totalmente proposital. Por quê? Porque ela detestava, para não dizer que odiava, ela detestava essa falsidade da sociedade de jogar para as pessoas só pelo dinheiro delas, pelos status ou com quem elas sentavam. Porque lembra que elas também tinham que ter amigos proeminentes, elas têm que ter boas ligações. Então, ela fazia de propósito. A maioria das protagonistas da Jane Austen, elas são pobres, justamente para ver esse outro lado da moeda, de tipo, a Jane Austen parar todo mundo e falar, gente, esse não é o mais importante da vida, sabe? Eu não ligo para isso que vocês ligam tanto também, porque ela foi muito prejudicada, ela foi diretamente prejudicada por conta disso,
por conta do noivo dela e também, por que não dizer por ela, porque ela era filha de um pároco. O pároco, ele era, acredito que mais ou menos um padre, e eles recebiam pouco dinheiro, eles moravam na casa da igreja, né? Tipo, acredito que do lado. Então, eles não eram ela não era de uma família proeminente, ela não era filha de um nobre, porque ela não era filha de um nobre, ela não era ninguém importante. Então, assim, ela foi muito julgada, com certeza, por ela, sabe? Então, ela não tinha rios de pretendentes pra ela, porque ela não se encaixava nesse padrão de uma pessoa disputada. E o dote dela também devia ser bem pouco, né? Porque o pai dela e também dificultava pelo pai ganhar pouco, ter filho, então, tipo, cada filha. Por isso que antigamente tinha assim, os maridos atormentavam as esposas. Não estou dizendo que isso é válido, mas eu estou explicando no sentido do contexto social, né? No contexto econômico também, porque quanto mais mulheres um homem tivesse, ele mais enrascado ele tava, porque ele tinha que pagar um dote para cada filha. E, tipo assim, tinha que ser, e o dote, se não me engano, era projetado da própria fortuna dele, ou a falta da fortuna, né? Então, cada menina que nascia, o pai já via a menina não mais como uma filha, um presente, assim, de Deus, meu Deus, mas como um dote, porque chegando a idade dela de se casar, ela tinha que ter um dote para oferecer para o marido dela, né? Para a família do marido dela. E tem uma história, Razão e Sensibilidade, em que são três irmãs na verdade. O pai, ele era pobrinho assim, e aí ele casou com a mulher, só que essa mulher morreu. Aí ele casou de novo, que ele tinha ficado viúvo, e ele teve 3 filhas com essa esposa dele. E ele pediu, antes de morrer, o livro começa assim, não é spoiler porque é o primeiro capítulo, mas ele começa o livro dele pedindo pro filho dele cuidar das 3 irmãs dele, as 3 irmãs mais novas dele, em questão de dote, em questão de sobrevivência mesmo. E a gente vê também, como a sociedade. Eu não vou falar muito do livro, não vou falar muito especificamente de cada livro, porque pode tirar a sua experiência de descobrir por si mesmo. Mas tem uma pessoa muito próxima ao irmão das irmãs Beckett. É que eu doei os meus livros e eu tô sem eles aqui pra consultar. Dessas irmãs, essa pessoa fica, mas elas estão pedindo demais, isso é suficiente. Então as pessoas eram extremamente materialistas e egoístas, porque elas tinham muito medo de perder o que elas tinham. E também por conta de todos os gastos para se manter na moda, para ser uma pessoa interessante. Então a Jenny, ela sofreu isso, ela sofreu esse preconceito, porque ela, sabe, eu não acho que ela era uma mulher linda, ela era uma mulher super, super inteligente. Mas ela não era uma mulher de arrasar corações, sabe? Ela é uma mulher normal, sabe? E então ela deve ter sim sofrido talvez um pouco de negligência, ou ela simplesmente detestava isso e expressava isso nos livros dela. No terceiro ponto, eu vou citar um pouquinho de cada livro, no sentido de mostrar para vocês que o foco da Jane Austen nunca foi o romance, mas sim a problemática da sociedade. Ela criava um cenário, ela criava uma história baseada em um cenário, em um problema e em um preconceito que ela tinha, que ela queria alfinetar. O primeiro livro que eu quero citar é o Mansfield Park, que eu gostei muito. Ele é um livro bem grossinho. Acho que ele é o segundo mais grosso dela, maior dela. Ela fala sobre a Jane, se eu não me engano. Eu esqueci o nome da menina, mas a protagonista, ela é
pobre. Ela é pobre e ela nasceu. Ela, tipo assim, a mãe dela não teve um casamento vantajoso, pra você ver que a Jane Austen tá sempre fazendo paralelismos entre o casamento bom e o casamento que não é bom. E também ela fala muito sobre pecado. Nesse livro mesmo, a Jane Austen, ela fala sobre pecado. Eu acredito que futuramente eu vou fazer um vídeo sobre cada livro. E ela é literalmente, tipo assim, doada pra a irmã que teve o casamento, que era tipo a mãe da protagonista, tem 2 irmãs, eram 3 filhas. E uma irmã da mãe dela, no caso a tia, ela teve um casamento muito vantajoso. Aí a mãe dela pensou bem assim, vou dar essa menina pra ela criar. Porque eu não tenho mais condição de criar esse tanto de menino. Que ela já tinha, acho que 12. E ela tinha ido pra um casamento não muito vantajoso. Ou seja, eles não viviam numa condição muito boa. E eu não vou falar de todos, porque senão eu vou fazer um vídeo futuramente, cada um sobre cada um livro. E fala muito sobre isso, sobre como a protagonista se sente, como ela se sente rejeitada, como ela se sente literalmente humilhada por ser pobre. Sabe, essa pirâmide social que era praticamente inescalável. Ah, sim, volta. E também vou falar sobre orgulho e preconceito. Então, o que o Darcy falou, voltando ao assunto que eu tinha começado, mas não tinha terminado, o que o Darcy falou pra Elizabeth era verdade, porque ela tinha um nascimento inferior, porque ela não tinha dinheiro, a família dela não tinha boas ligações, ela tinha um tio que era advogado, mas que era um advogado meio ralé, assim. Não tô julgando um advogado, tô falando que naquela época ele era um advogado, mas que não era uma coisa tão... E então ela, tipo, não tinha nenhuma tia que era uma dama, sabe? Ela não tinha dinheiro, ela não tinha status, ela não tinha um dote. E pra piorar, a irmã dela ainda estraga a reputação da família inteira. Se você não sabe, tem que ler o livro. Estraga a família dela inteira, a reputação, porque, tipo, quem iria se aproximar de uma família daquela, sabe? Então, o Darcy, ele foi contra o orgulho dele, o preconceito dele todinho, porque ele foi criado dessa forma, sabe? Todo mundo que era rico era ensinado a casar com um rico também. Lembrando, um rico de boa família, que tivesse um nome muito bom, tipo Fitzwilliam Darcy. Tipo, Darcy era um nome muito proeminente, um nome conhecido. Você tinha que ter riqueza, você tinha que ter um bom nome de família, você tinha que ter boas ligações, você tinha que ter um bom círculo de amizades, de preferência algum parente que fosse da nobreza, porque isso ia... Nossa, ele era um parente de um lord, tipo, tanto faz, mas naquela época era muito... E você tinha que ter vários servos. E se fosse mulher, ainda tinha uma coisa que pesava, que seu dote tinha que ser interessante. Seu dinheiro tinha que ser interessante. O dinheiro que você tinha pra oferecer. Então ele casar com ela, ele tava quebrando tudo. E tirando ele como do negócio de personagem, a Jane Austen, ela fez isso literalmente pra quebrar tudo que existia naquela época de preconceito. Ela, tipo assim, você não quer casar com uma pobre, no meu livro, eu vou escrever um rico que casou com uma pobre. Porque ele não tem preconceito. E também a Jane Austen era cristã. E esse eu acho que vai ser o terceiro ou o quarto ponto, acho que é o quarto. Então, na Jane Austen, além de você ver uma crítica muito bem construída do ranço que ela tinha na sociedade, uma raiva que ela tinha da maneira como a sociedade se comportava, como ela via as pessoas, a sociedade via as pessoas e julgava ela pelos que elas tinham. Ela também era cristã. Então, no livro dela, você também encontra personagens que se comportaram de uma maneira errada, equivocada,
e que se frustraram muito por isso. No Mansfield Park tem esse. Porque, uma coisa que a Jane Austen também gosta muito é de fofoca. Todo livro dela tem fofoca, tem um escândalo. Você pode esperar. O plot twist dela é sempre o mesmo, é sempre muito bom. Ela entrega muito. O livro que eu mais fiquei de boca aberta, que também foi muito parado no início, foi A Abadia de Notre Dame. Foi o último livro de todos os livros completos que ela tem, contos inacabados. É A Abadia de Notre Dame. Ele foi muito parado, mas o plot foi bom. No final, do meio lá pro meio, pro final, valeu a pena a leitura. E, tipo, Mansfield Park, mesmo o protagonista ali quer ser pároco, e tem uma coisa assim que eles falam, os personagens, né, entre si conversam sobre vocação, sobre tipo chamado, ministério que nós chamamos hoje em dia, mas sobre vocação, a vocação que ele sente em ser pároco. E ele até sofre uma piada por conta disso, mas ele, tipo assim, permanece com o desejo dele de ser um pároco, né? E também, em questão dela pegar coisa cristã, dar um ensinamento cristão, mesmo implícito, em Orgulho e Preconceito também. Em que isso eu vou tirar um pouco da sua surpresa, mas ela fala muito sobre a importância, quando ela fala do casamento, quando a Elizabeth reflete no casamento dos pais dela, ela vê que o pai dela se equivocou em casar com a mãe dela porque ele viu aquela menina muito bonita, mas não pensou na personalidade dela, não pensou muito no caráter, né? E mostra que ele, tipo assim, só olhou pra beleza, sabe? Aí casou e disse que ele não traía ela, mas ele também não sentia mais nenhuma atração, nenhuma admiração pela mãe dela. No caso, a esposa dele. Ele só ficava lá na biblioteca. Porque. E isso é uma lição que muitas vezes eu vejo as pessoas tirando por isso. E ela fala justamente uma coisa que desde que eu li ficou muito gravado na minha memória, que tipo, foi-se a beleza e veio o arrependimento, né? Porque depois que a beleza vai embora, com os anos, fica só a personalidade, só a alma da pessoa. E ele achava, e ela realmente era, e isso também era um retrato da sociedade, como a Jane Austen via as pessoas, uma pessoa extremamente fútil, ligada. A mãe dela gostava só de coisas muito fúteis. E também mostra sobre a criação dos filhos, em que o pai dela foi muito omisso na criação das duas irmãs mais novas da Jane Austen. Da Jane Austen não, da Elizabeth Bennet e da Jane Bennet. Porque ele foi muito omisso, tipo assim, só chamava elas de tola e deixava elas fazendo o que elas queriam, sabe? E eu vou tomar mais liberdade de destrinchar, tomar um pouquinho mais de liberdade de estrear este livro, de destrinchar o livro Orgulho e Preconceito, porque é um livro muito, muito conhecido. Então, se você é homem, se você é cristão, e você quer um livro, assim, sabe, em que você vai tirar muitas lições, que você, sabe, você pode até pedir orientação ao Espírito Santo para tirar todas as mensagens, porque a Jane Austen, ela nunca me decepcionou, sabe, não importa quão meio, não é que o livro dela seja parado, era o estilo de época, o estilo de escrita na época. Você pedir, porque é uma escrita muito rica. Eu poderia, e assim eu pretendo fazer, falar muito tempo sobre cada um dos livros e sobre o que eu aprendi em cada um deles, em questão de orgulho, em questão do preconceito, em que a Bíblia ela também condena, em questão do Mansfield Park, de vaidade, de você, sabe, pensar no seu futuro, na sua vocação, assim como o personagem de Mansfield Park fez, mesmo sendo caçoado, ele permaneceu fiel ao seu chamado e ele foi muito feliz nisso. Também questão de escolhas, sabe? Eu vou fazer metade do vídeo, dos próximos vídeos, para quem nunca leu, e o resto eu faço falando abertamente sobre o livro para quem já leu.
E então, assim, eu acredito que também eu já assisti algum dos filmes adaptados dos livros da Jane Austen, e mesmo que as antigas. Porque elas são boas. Algumas atuais eu não prefiro nem comentar a respeito. Eu já assisti Persuasão de 2007, ou seja, tem 19 anos. E de 2005, a de Orgulho e Preconceito. E também de 1999, de Razão e Sensibilidade. Esses foram os únicos filmes que eu vi de adaptação da Jane Austen. E também já vi a série de 1995. Eu falei 1999, né? Mas em 1995, de Razão e Sensibilidade, o filme. E também esse preconceito de que é uma coisa de menininha vem muito também dos filmes, porque o filme, mesmo que ele queira, ele não consegue ter a amplitude, ele não consegue ter a profundidade que um livro traz, porque um livro, as palavras que o autor usa são muito vastas, sabe? E mesmo que seja um bom ator, como realmente os filmes foram, eles são um resumo, porque se eles forem realmente adaptar o livro inteiro, vão ser 13 horas de filme. E às vezes ainda nem vai conseguir expressar, assim como o poder da palavra traz. Então é por isso que é muito preconceito, sabe? Como ela mesma ensina no livro dela, de você julgar um livro só pela capa, só pelo que você ouviu falar. E é por isso que eu te convido a você ler realmente o livro da Jane Austen e você perceber que o maior foco dela não é no romance. Existe sim um romance entre os protagonistas, mas isso é algo que é trabalhado no livro inteiro, em que o romance sempre fica no final. Sempre fica no final. É tipo 5% do livro é um romance. Pra ter o fechamento no romance, teve desenvolvimento no livro inteiro. E uma coisa que eu também gosto na Jane Austen e que não torna pra mim um livro enjoativo, porque eu não gosto de livro de romance contemporâneo, porque só fala literalmente do casal, não explora a personalidade individual deles, o relacionamento dele com os personagens coadjuvantes, os personagens secundários. E a Jane Austen, ela explora muito isso, ela explora o livro Persuasão, pra mim, acho que é o top 2 pra mim. Porque ela tem um relacionamento, a protagonista tem um relacionamento bom mais ou menos, né? Mas ela tem um relacionamento com a família dela, com as irmãs dela, com o pai dela, com o protagonista também. Todo livro, a personagem, ela não é engessada, sabe? Ela não é uma cópia do outro livro, ela tem uma personalidade individualizada. Por exemplo, lembrei, acho que é Fanny, do Mansfield Park. A Fanny é de Persuasão. É porque eu não revisei antes de gravar o vídeo. Mas a Fanny, que eu creio que seja de Persuasão, qualquer coisa vocês me corrijam nos comentários, ela é uma personagem extremamente tímida. O livro, a protagonista de Persuasão e Mansfield Park, elas são extremamente tímidas, mas elas são, tipo assim, tímidas ao seu modo, sabe? Já a Elizabeth, de Orgulho e Preconceito, ela é extrovertida, ela fala, ela briga mesmo, e você pode ver até a questão do temperamento, se você for parar pra analisar cada personagem. Eu acho que a Elizabeth é sanguínea, porque ela briga, ela, tipo assim, ela dá um fora no Darcy quando ele chama ela de pobre, ela não fica calada, ela briga. Ela não é melancólica como a Fanny, como... Enfim, é porque meu celular carregou e eu tô gravando aqui no outro. E a Mansfield Park, ela é tímida, ela se acovarda, sabe? E ela não declara os sentimentos dela pelo protagonista, ela guarda pra ela. Então, assim, cada protagonista tem a sua individualidade. Então, assim, se você julga que Jane Austen é só romance, você tá perdendo de uma das maiores escritoras da Inglaterra em que o mundo já viu. Não é à toa. Uma das maiores escritoras, eu falei rápido, uma das maiores escritoras que a Inglaterra e o mundo inteiro já conheceu. E não é à toa que até hoje a Jane Austen é um dos livros mais comprados. Porque a coisa dela é muito atual. E se você quer falar de romance, a Jane Austen,
além dela não ser cansativa em se tratar só do romance dos personagens, focar a história só nisso, ela também criou todas as tropes. Pra quem não sabe isso, tropes é tipo o que acontece no livro, o que os personagens são. Por exemplo, chefe e secretária, céu e secretária, amigos, friends to lovers, amigos para amantes, inimigos para amantes, segunda chance, que é tipo os protagonistas tiveram um relacionamento no passado ou tiveram um problema no passado, se distanciaram e eles voltaram. Amor de infância. Tudo isso foi amor de infância, eu não tô lembrada agora. Mas tudo isso que eu falei foi ela que criou. Então, se você quer bater no peito e dizer que é história de romance, você tem que agradecer a Jane Austen, porque foi ela que criou essas coisas. Segunda chance, orgulho e preconceito. Enemies to lovers, inimigos para amantes, são pessoas que se bicam, sabe? Aquele casal que fica se provocando, naquelas briguinhas, não sei o que, soltando farpa, mas que se ama, você sabe? Você percebe isso de longe. Orgulho e preconceito, razão e sensibilidade e friends to lovers. Friends to lovers, os dois casais, são duas irmãs mais velhas. Eu tô dando spoiler. Leia os livros, você vai perceber e me chama nos comentários, fala, ou me marca no Instagram e fala, Júlia, você tava certa de não se não é uma história de romance. E outra coisa, não leia um livro só baseado na opinião dos outros, abra a mente, tipo assim, nossa, que livro chato, mas realmente perceba as minúcias, sabe, o preconceito que ela tinha com a vaidade, o orgulho, o preconceito, a futilidade, como ela prezava pelo caráter, pelo respeito, como ela não prezava pela aparência, como ela prezava por coisas muito mais importantes do que ela considerava importante do que isso. E é isso, espero que eu tenha ajudado a explicar de alguma maneira. Creio que quando eu explicar cada livro, em cada vídeo vai ficar ainda mais fácil, mas Jane Austen não é somente uma história de romance. Ela é uma escritora que veio para realmente, se você está disposto a mudar a sua vida e te trazer uma reflexão. Porque não só como você vê o mundo, mas também muitas vezes como você vê a si mesmo. Porque foi uma vacina para mim, eu confesso, como cristã que ela era e que eu sou, foi uma vacina para mim em questão de vaidade, de futilidade, desimportar excessivamente com as coisas daqui da terra. Que é só isso que o mundo pode nos oferecer, e é uma coisa até muito repetitiva. Também vi o sofrimento das mulheres, quanto elas eram objetificadas naquela época e como hoje, seja por qualquer coisa, também somos hoje. E sempre buscar uma memória do passado para uma melhora no presente. E é isso. Um beijo. É tarde e noite. Encerro aqui com vocês. Tenham um bom dia, uma boa noite aí. E até o próximo vídeo. Espero que eu tenha explicado e defendido bem a minha querida Jane Austen. Inclusive, tenho que ler os contos inacabados dela. Tem um Sandito aqui, que foi o livro que ela escreveu, que ela estava escrevendo antes de morrer, mas infelizmente ela não conseguiu. É isso. Tchau.